Queridos, nós vamos então voltar a nossa atenção finalmente para a palavra de Deus. Amém? Sem dúvida alguma, a parte central do culto cristão é a pregação, a exposição da palavra de Deus. Quero chamar a sua atenção para o livro de Juízes, capítulo número 3. Juízes, capítulo número 3. Leila, dá meu telefone um minutinho aqui. Meu telefone, O pessoal da recepção está me dando uma bronca, que eu esqueci de avisar sobre os nossos visitantes. Então eu quero aqui me corrigir, por favor, e não deixar de representar aqui. Muito bem. Edson está conosco, onde você está? Seja muito bem-vindo, Deus abençoe em nome de Jesus. E o Júlio, meu amigo, está conosco também aqui, teve semana passada já também, né? Seja muito bem-vindo. Mais alguém que nos visita de primeira vez? Tá certo. Veio lá da Serra, né? Seja muito bem-vinda também. Foi praticamente denunciada, né? Seja muito bem-vinda. Os que nos visitam de mais de uma vez, é o nosso prazer, nossa alegria tê-los conosco também aqui essa noite. Max? Creio que já deu tempo nós abrimos nossa Bíblia, meus irmãos. Nós estamos, então, caminhando no livro dos Juízes. Essa é a nossa terceira mensagem. E durante, meus irmãos, todas as mensagens, o tema do livro de Juízes vai se descortinar e se confirmar como sendo o seguinte: o abandono da aliança com Deus diante da ausência de uma liderança piedosa gera repetidas quedas em crescente declínio espiritual. Isso é, meus irmãos, essa frase tão grande, o resumo do resumo daquilo que nós vemos nos 20 e tantos capítulos de Juízes. Uma nação que tinha tudo ao seu favor, um Deus todo-poderoso, uma aliança perfeita, uma lei maravilhosa, mas que, por causa dos seus pecados, das suas escolhas, da sua rebeldia, da sua desobediência, muito semelhante a mim e a você, põe tudo isso a perder. E começa aquilo que nós temos falado nas outras mensagens, os ciclos de queda, aonde vai se afastando cada vez mais da vontade de Deus. Por isso, o finalzinho da frase, um crescente, que seria bom, mas não é, declínio espiritual. Ela vai, no proverbial, de mal a pior. E hoje, meus irmãos, na palavra de Deus, Deus vai começar a mostrar exatamente esses ciclos de queda e qual é a nossa missão principal. É nós percebermos ainda os contrastes que Deus faz entre uma grande nação rebelde e um ou outro homem que Deus levanta fiel a Ele para socorrer esta nação. E perceber, meus irmãos, como que os exemplos que cada um espelham muitas vezes refletem a nossa própria realidade. Vamos ler, meus irmãos, capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 31, onde nós paramos na semana retrasada. Juízes 3, de 7 a 31. Diz assim a palavra de Deus, toda a igreja junto. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois se esqueceram do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e a Azerá. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos de Cushan-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cushan-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Para por aí. Como nós temos visto nas outras mensagens, nós vamos ler o texto à medida que formos caminhando nele, para que você não esqueça, não se perca na narrativa. Começamos, irmãos, a nossa caminhada 2 mensagens atrás, falando sobre
Juízes ter sido escrito por Samuel na época já dos reis, ou chegando na época dos reis, em que ele faz uma olhada atrás, como uma advertência. Olha o que aconteceu na nossa história. Vamos ver que não façamos a mesma coisa, da mesma maneira. E nessa perspectiva, irmãos, nós desafiamos cada um, eu e você, a pensarmos como uma viagem no tempo, na qual o futuro que nós encontraríamos era espiritualmente apavorante. Filhos desviados, casamentos destruídos, filhos apáticos para com a fé bíblica. Ou, por outro lado, nós poderíamos encontrar até mesmo filhos que congregam, mas que não possuem fruto de vida cristã viva e vibrante. Eu sei, meus irmãos, este cenário não é o que nós desejamos e nem necessariamente aquilo que precisamos encontrar. Para tanto, a lição de Juízes permanece. É olhar para o passado, aprender e mudar os procedimentos, mudar as atitudes, mudar a concepção, as próprias resoluções de vida para que o futuro seja diferente. Então hoje, enquanto acompanhamos o olhar que esse livro dá para o passado, nós vamos conhecer os ciclos de queda que irão marcar todo esse período de 300 anos do livro de Juízes. Mas vamos conhecer também, meus irmãos, o ciclo de libertação do poder de Yahweh, o Deus de Israel, o nosso Deus. Eu quero ilustrar isso, irmãos, num esquema, num desenho que mostra, em primeiro lugar, o padrão da experiência de Israel no período de Juízes. Como é que começa esse padrão? Lá em cima, você tem a apostasia, ou seja, o abandono de Deus, o abandono da aliança, a desobediência, a rebeldia e, em particular, a idolatria repleta de promiscuidade. Diante disso, meus irmãos, não há outra consequência a não ser a opressão, que é, na verdade, Deus disciplinando o seu povo. Essa opressão vinha através de algum dos povos que estavam ao redor de Israel, que os subjugavam, que cobravam impostos, que os escravizavam, muitas vezes durante longos e longos anos. Diante disso, o povo reconhecia que não tinha poder por si mesmo de se livrar daquela situação e vinha a próxima parte do ciclo, o clamor. Eles intercediam, eles buscavam a Deus, o que nos mostra que eles sabiam quem era Deus. Ele não havia sido esquecido, apagado da mente deles. Apenas, durante os anos anteriores, eles haviam escolhido outros deuses. Diante do clamor do povo, o que acontece? Finalmente, a libertação. Agora, seria maravilhoso se não tivesse essa seta aqui em cima de libertação. Se nós estivéssemos falando de um episódio na vida do povo. Chegou a libertação, agora é tudo maravilha. Viveram felizes para sempre junto com Deus. Problema, irmãos, nós vamos verificar hoje, é que depois de um tempo, eles repetem o ciclo de novo. Mas temos também, irmãos, o ciclo da reação de Yahweh no tempo ou no período dos juízes. Yahweh é o nome mais próximo da pronúncia hebraica do nome de Deus, que é popularizado em português como Jeová, Yahvé, Javé ou qualquer coisa assim. O que Deus fazia, meus irmãos? Diante da apostasia, Deus respondia com a sua ira. Perceba, meus irmãos, que a sua ira, a sua indignação, muitas vezes ela é pecaminosa. A de Deus, não. Ela é sempre justa. Ela é sempre uma resposta ao pecado do homem. Ela é sempre uma resposta à rebeldia, à desobediência, minha e sua e daquele povo também. Diante da ira, Deus trazia a punição, a disciplina. Nós vamos perceber, durante o passado texto, que esses povos simplesmente não apareciam. Eles eram um instrumento de Deus para punir o seu povo. Terceiro passo, diante do clamor que nós vimos anteriormente, Deus, para usar uma linguagem humana, experimentava uma mudança de mente, uma mudança de atitude, melhor dizendo, para com o seu povo, em que agora ele troca a ira por misericórdia. E finalmente vai trazer a libertação para com o seu povo. Simples, você aprendeu o que é o núcleo do pensamento de Juízes. O problema é quando nós vemos, irmãos, em situações diferentes, eu concordo,
estes ciclos na nossa vida. E que nós somos forçados a olhar para o Antigo Testamento e dizer, parece que eu não sou tão diferente desses homens daqueles dias. Sou mais parecido do que eu gostaria de admitir. Assim, meus irmãos, hoje nós vamos começar a narrativa que vai inaugurar esses ciclos. Irá fazê-lo através da história dos 3 primeiros juízes. Mas por que essas pessoas específicas e não outras? Essa é a pergunta que temos que fazer ao texto. Por que Deus vai escolher esses 3 homens, essas 3 personagens? Por que essas histórias específicas e não outras? Deus usará essas narrativas para expor a fraqueza e o declínio espiritual de Israel. Mas a minha oração essa noite, meus irmãos, é que Deus use também para nos confrontar com um possível conforto e acomodação espiritual e contrastar-nos com esses homens daqueles dias. Nós vamos caminhar hoje, meus irmãos, e a palavra de Deus vai nos ensinar que a libertação de Deus confronta a nossa realidade espiritual. A libertação de Deus confronta a nossa realidade espiritual. Quando Deus age, quando Deus opera em nosso favor, muitas vezes Ele vai revelar, vai mostrar qual é o momento espiritual que nós estamos vivendo. Por que nós precisamos disso? Eu não estou me referindo, irmãos, a uma libertação espiritual que você estava dirigindo o carro, o pneu furou, seu carro deu 10 rodapiadas e você parou, suando frio, mas sem um arranhão. Não é dessa libertação que eu estou me referindo. À luz de Juízes, nós estamos falando de libertações de encrencas que eu me enfio por causa das minhas más decisões. É diferente, né? Não é um pneu furado. Eu que dei o tiro no pneu. Eu que causei aquilo a mim mesmo. E aí, eu sofro algo e Deus vem em meu socorro e aquilo começa a dizer, olha, está vendo só como é que você chegou até aqui? Você está vendo por que isso foi trazido sobre você? E eu preciso entender que aquilo revela a minha realidade espiritual. No texto que nós lemos, iniciando este culto, versículo 7 até o versículo 11, a primeira parte vai nos ensinar que a libertação de Deus confronta o abandono do legado. A libertação de Deus confronta o abandono do legado. O verso 7 começa expondo de forma abrupta, de forma rude, rápida, a situação espiritual de Israel e seus ciclos de pecado, queda e restauração. O texto começa, irmãos, já declarando, fizeram o que o Senhor reprova. O que traz, irmãos, a explicação. Idolatria a Baal, idolatria a Azerá. Baal nós já fomos apresentados semana retrasada. Azerá é outra falsa divindade e também, como de costume, cheia de promiscuidade, cheia de sensualidade, ligada à fertilidade. Era só uma desculpa para os prazeres carnais. Eles não buscaram outros deuses, irmãos, porque os templos eram mais bonitos, porque as estátuas eram mais bonitas, até porque Deus não tinha estátua alguma. Eles buscaram a idolatria porque favorecia ao prazer carnal. Então veja bem, meus irmãos, não é aqui apenas uma questão religiosa, mas é uma questão de profundo pecado arraigado no coração do povo. No verso 8, diante do que eles fazem, o texto diz que acendeu-se a ira de Deus de tal forma, ou seja, o escritor dá uma ênfase que Deus estava realmente revoltado, irado com aquilo ali. A reprovação de Deus não é apenas, irmãos, um balançar de cabeça. Não é apenas ele ficar entristecido e sem ação. Deus age segundo a sua ira. Não é aquele pai bonachão que fica, menino, não faz isso. Deus se vira para o seu povo. E a ira de Deus não é uma reação caprichosa, vaidosa, mas uma reação justa diante da rebeldia, da desobediência, diante do meu pecado. A ira de Deus, meus irmãos, é a reação quando a sua santidade é aviltada por alguém que foi chamado para andar ao lado dele de forma santa. O texto que nós conhecemos, repetido por Pedro, sejam santos porque eu sou santo, é um texto que foi dito a Israel. Era esperado que eles vivessem de uma maneira santa.
E você que conhece a palavra de Deus sabe que isso não significa viver absolutamente sem pecado, porque tal coisa é impossível. Mas é uma vida, irmãos, livre da hipocrisia de ignorar o pecado na sua vida. É uma vida livre da hipocrisia de não entender a gravidade do pecado na sua vida. Como nós falamos, inclusive, hoje na IBD, é a realidade de uma vida que, diante de Deus, bate no peito e diz: tem misericórdia de mim, pecador. E o que Deus faz, meus irmãos, de prático com a sua ira? Ele solta trovões? Ele faz um grande espetáculo para impressionar? Não, ele faz o povo sentir na carne. Ele traz a opressão através de um homem chamado Cushã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Sabe o que significa o nome dele? O nome dele significa Cushã de dupla impiedade. Eu sou 2 vezes ruim. Ele carregava esse título no nome dele e era orgulhoso disso. Interessante, né? A gente escolhe o nome para os filhos, um nome bonito, que tem um significado belo. Já disse para os irmãos, eu não tive, mas se tivesse uma filha, o nome dela, bem, eu tenho só 50% da decisão, mas é Ruama, a filha de José, sem um não na frente. Agraciada, nome lindo eu acho. Vamos botar o nome desse menino, qual é o nome dele? Dupla impiedade. O que esse pai estava pensando? Ele provavelmente, irmãos, queria impor medo aos inimigos do futuro príncipe, futuro rei. Queria imprimir no nome do filho uma autoridade. Já deu, olha, te prepara que se acha que eu sou ruim, o príncipe está vindo aí e ele é pior ainda. Pior do que eu. Ou seja, o título de alguém que se orgulhava da sua maldade. E o texto diz que ele era da Mesopotâmia. Literalmente, o texto fala Aram Naharaim, significa terra ou Síria entre 2 rios. Sabe onde fica isso hoje? Onde você tem no seu mapa o país do Irã e uma parte do Iraque. Esse era o homem. Sob esse homem, meus irmãos, duplamente ímpio, Israel sofreu durante 8 anos. Até que algo interrompe isso. No versículo 9, temos aí mais uma etapa dos ciclos viciosos de queda do pecado de Israel. Qual é? O povo reconhece que não tem como se livrar daquela opressão e busca, clama ao Senhor por libertação. Aí nós chegamos, irmãos, no nosso número 1. Em resposta, Deus levanta Otoniel, o juiz, provavelmente meio-irmão mais novo de Caleb. Por que meio-irmão? Porque eles têm pais diferentes. É provável que a mãe de Caleb ficou viúva, casou-se de novo e agora sim teve esse seu meio-irmão mais novo. Otoniel vem aqui, meus irmãos, ou tem aqui um retorno à narrativa. Nós já ouvimos falar sobre ele. Ele é aquele que aceita o desafio de Caleb, conquista a herança que Caleb havia sido prometido e recebe a filha de Caleb, consequentemente a sua meia-sobrinha, como esposa. Ou seja, é um homem que já tem uma reputação no livro de Juízes. É um homem que já marcou uma época como um homem fiel, um homem confiável, um homem leal, um homem corajoso. É alguém, meus irmãos, que Samuel coloca na narrativa. Obviamente Samuel não inventou isso, Deus o escolheu soberanamente, mas Deus escolheu com um objetivo. O primeiro juiz faz o povo olhar para trás. O primeiro juiz pega um povo na apostasia, um povo na rebeldia, um povo na desobediência e dá um lembrete a eles. Olha para Otoniel e lembra de uma época diferente. Olha para Otoniel e lembra de uma época onde o povo me buscava, onde o povo saía à guerra com coragem, onde o povo não tinha a desobediência e a apostasia que estão vivendo aqui. Assim, meus irmãos, nós vemos na vida desse homem um lembrete de Deus para que ele pudesse ser usado para a missão que Deus tinha dado, mas também trazer um recado para o povo de Deus. No versículo 10, Otoniel fica marcado para esse povo porque diz que ele fez o que fez, não porque ele era um grande guerreiro. Ele fez o que fez não porque ele era muito valente, mas o texto diz no versículo 10 que o Espírito do Senhor veio sobre ele. Essa expressão, meus irmãos, do Antigo Testamento é uma expressão de capacitação para uma missão específica. Você vê muito isso, por exemplo, na construção do tabernáculo. Os próprios artífices, os artesãos que estavam fazendo lá, muitos textos dizem que ele era capacitado pelo Espírito de Deus para fazer aquilo. Provavelmente ele já tinha sua habilidade, mas Deus, de forma sobrenatural, potencializava aquilo. Isso me lembra de um amigo da minha adolescência que era advogado, que nos trouxe uma meditação numa vigília que nós estávamos, e ele falou
que quando ele parava, naquela época não tinha Ctrl+C, Ctrl+V do computador, era na máquina de escrever, quando ele parava para fazer uma peça, a primeira coisa que ele falava era: Senhor, fiz a minha faculdade, passei na OAB, tenho a minha capacitação, mas a minha verdadeira capacitação vem do Senhor. Ele acreditava que no seu emprego, na sua profissão, ele podia, pelo Espírito de Deus, fazer um trabalho melhor do que apenas pela capacitação que a faculdade, que ele havia recebido na escola. Eu concordo. Tudo que nós fazemos, irmãos, é espiritual. Você pode orar por qualquer coisa que você vai fazer para a glória de Deus, desde que não seja pecado, obviamente. E neste caso, meus irmãos, a missão de Otoniel, aos olhos dele não contava apenas com o que ele podia fazer, e ele era capaz, era homem de guerra. Mas o texto diz que ele foi capacitado pelo Espírito de Deus, de modo que liderou Israel e foi à guerra. Uma demonstração, meus irmãos, da necessidade espiritual para tal tarefa. E uma diferenciação de Otoniel para com o povo. Era necessário alguém capacitado espiritualmente por Deus, mesmo que fosse para uma tarefa aparentemente tão braçal quanto uma guerra. Otoniel é uma ilustração viva daquilo que seria dito pelo profeta Zacarias centenas de anos depois. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, isto é significativo. Muitas vezes nós admiramos, elogiamos pessoas que fizeram grandes feitos. Mas o que nós temos que mais nos admirar são as pessoas que fizeram alguma coisa e nós reconhecemos, fizeram por causa de Deus. Vem à minha mente, irmãos, a história tão conhecida do massacre dos missionários entre os índios Aucas. Os homens todos são mortos no primeiro contato. Você conhece a história de Jim Elliot e dos seus amigos. E aí algo, irmãos, inimaginável acontece. Qual é o normal diante de uma situação dessa? Luto, resignação e volta para casa, né? Você conhece a história? Não é isso que acontece, não. As esposas dos missionários e a irmã de Jim Elliot assumem a missão, continuam em frente e por diversas circunstâncias que você pode comprar o livro, pegar o DVD, assistir o filme, tem 300 versões, Deus os coloca em contato com aquela tribo. Eu vou pular no tempo. Anos depois, o assassino de Jim Elliot batiza o filho dele. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Só vale a pena a obra, irmãos, quando é feito de maneira sobrenatural. Obra de Deus não é feita em dinheiro, em matéria, inteligência ou sabedorias humanas. É feito através do poder do Espírito Santo, que inclusive usa todas essas coisas, como usou a capacitação bélica, militar, guerreira de Otoniel. Porém, não deixou de fora a capacitação que vinha de Deus. O líder levantado por Deus completa a missão dada por Deus. Através da capacidade que Deus o deu, ele completa aquilo que Deus havia lhe entregado. Essa experiência de Otoniel, irmãos, me lembra a frase do primeiro-ministro da Inglaterra, Oliver Cromwell. A frase dele é lembrada apenas anos depois, quando é escrita pelo tenente-coronel William Blacker. A frase é a seguinte: confie em Deus e mantenha a sua pólvora seca. Isso significa o quê? Confie em Deus. Essa parte é simples. E sempre esteja preparado para fazer a sua parte. Existe, meus irmãos, uma parceria. O problema é quando uma das dois lados falta em nós, não em Deus. Eu não confio em Deus, eu não espero na capacitação dele. Mas, por outro lado, eu também não me esmero a ser ou estar cada vez mais preparado para poder servi-lo. Quantas vezes, irmãos, eu ouço histórias de pessoas que eu queria servir mais a Deus. Mas, esse mais é sua culpa, é minha culpa. De Deus é que não é. Eu queria servir a Deus, mas eu conheço pouco da palavra. Mas por acaso alguém está lhe pedindo de alguma coisa? Você vive num país simples, livre, aberto. Cá está você, e no meio de nós aqui nós temos 5 ou 6 policiais. Ninguém, até onde eu saiba, é espião do governo. Não tem escutas, não tem nada. Na verdade, o Estado não está nem aí para nós. Aqui. Enquanto isso, nossos irmãos na China sabem que no auditório repleto
há pessoas ali colocadas especialmente para ouvir se o pregador vai falar alguma coisa subversiva. Como, por exemplo, 90% da política brasileira está atolada na corrupção. Lá eu estava roubado. E diante dessa liberdade, meus irmãos, diante do poder do Espírito Santo, o que me impede de ser usado como Otoniel, por exemplo, foi? Assim, meus irmãos, nós podemos olhar para as pessoas e aprender com o legado dela, o passado piedoso das Escrituras, o passado piedoso na história da igreja e mesmo na sua própria história. Eu olho para a vida dos meus avós, todos eles, servos de Deus, estão lá colocados, irmãos, como exemplo e advertência. Eu me lembro que um dos nossos professores, Stephen Kirchner, numa capela, ele falou o seguinte, que às vezes a gente vê aquela pessoa servindo a Deus, pregando, aconselhando, servindo a Deus. E eu digo assim, poxa, eu queria ser como fulano. E o Stephen falou uma coisa que eu nunca esqueci, irmãos. A gente quer ser como fulano, mas a gente não quer trilhar o caminho que fulano trilhou. As horas e horas de oração, as horas e horas investidas na palavra. A gente quer o ministério micro-ondas, é o ministério miojo. Põe lá, miojo não é no micro-ondas, mas você entendeu o meu ponto, né? Pizza, pipoca. Novidade para você, tal coisa não existe. O que existe, meus irmãos, são anos de ser tratado no cadinho de Deus. E olha, que eu cheguei nem lá perto de estar totalmente tratado. Deus continua fazendo isso. Romanos 15:4 nos diz, pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Por quê? Oh Deus, o ministério está muito difícil. Vai ler Jeremias para você ver o que é ministério difícil. Deus, o povo não está me ouvindo. Vai ler Oséias para ver o que é o povo não te ouvir. Ah, Deus, a pessoa que estava andando comigo se voltou contra mim. Lá lê os evangelhos, vai logo com Jesus para você ver o que é bom para tosse. Está tudo lá, irmãos. Não há experiência boa ou ruim na vida cristã, no ministério cristão, na igreja cristã, que você não consiga um reflexo na palavra de Deus e dizer, há um legado, há um caminho antes de mim. Eu não estou reinventando ou inventando o sofrimento. E nem sou o ápice dele. Assim, meus queridos, depois do que nós já ouvimos nessas duas primeiras mensagens, quais questionamentos você tem feito a si mesmo quanto ao legado que você irá deixar? Não foi uma palavra que nós repetimos muito na primeira e segunda mensagem? Então, o questionamento na terceira mensagem é, já tem funcionado? Já mudou alguma coisa na prática? Você já repensou o seu papel como pai, como mãe, como irmão mais velho, na carne e na fé? Você começou a perceber, meu irmão, que há uma responsabilidade sobre você, sobre as gerações anteriores, e delas também para as que vêm antes delas, ou depois delas? Como Otoniel, você tem sido um exemplo de influência positiva, de um legado de fé cristã, ou você é fruto dos dias de juízes? No texto, ou nós olhamos para Otoniel, ou olhamos para o povo. Um dos dois será um espelho do estilo e da vida que eu tenho escolhido viver. Mas aí, meus irmãos, Otoniel liberta o povo. Otoniel traz paz ao povo, o texto diz isso. Mas o tempo vai passando. O tempo vai se esgotando. E o texto diz que durante o tempo de Otoniel, a terra teve paz durante 40 anos. Que bênção. 40 anos em que tudo funcionou. Eu acredito que os sacrifícios voltaram ao normal, a idolatria desapareceu, porque Deus não ia tolerar. Otoniel botou ordem na casa. Só que o versículo 12 em diante, não é. E aí Israel viveu feliz para sempre na terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Vamos ler, irmãos, do versículo 12 até o 30. E ver como tudo volta antes na terra de Abrantes. Diz assim a palavra do Senhor, juntos? Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Conseguindo uma aliança com os amonitas e os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras.
Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Novamente, os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho de Benjamim. Os israelitas o enviaram com pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes, de 45 centímetros de comprimento, e a tinha amarrado na coxa direita, debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores. Junto aos ídolos que estão perto de Gilgal, ele voltou e disse: tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. O rei respondeu: calado, e todos os seus auxiliares saíram de sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada na sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina, e como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram: ele deve estar fazendo suas necessidades no cômodo privativo. Desculpe, irmãos, que eu perdi aqui minha vida da meada. Vamos lá. Cansaram-se de esperar, e como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. E lá estava o seu senhor caído no chão, morto. Enquanto esperavam, Eude escapou, passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. Sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles o seguiram, tomaram posse do lugar de passagem do Jordão que levava a Moabe, e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos. Nenhum só homem escapou. Naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel, e a terra teve paz durante 80 anos. Depois de... até o versículo 30, irmãos. A gente já vai chegar no 31. A segunda verdade, meus irmãos, que a palavra de Deus nos ensina hoje é a seguinte: a libertação de Deus confronta a covardia diante dos desafios produzida pelo pecado. A libertação de Deus confronta a covardia diante dos desafios produzida pelo pecado. Por que eu estou chamando de covardia, meus irmãos? Nós temos aqui um país, uma nação, com mais de 2,5 milhões de pessoas. Estatisticamente, essas 3 nações juntas não têm condição de encarar Israel, humanamente falando. O nosso texto, como você bem ouviu, demonstra que tudo se desenrola não por um grande levante popular, principalmente, não por um grande levante bélico, primeiramente, mas através de um só homem. Se esse percurso de opressão fosse de 18 dias, 18 meses, eu não pensaria a mesma coisa, mas o texto diz que foram 18 anos. 18 anos que este povo tolerou a opressão e o pagamento de tributo para Eglon, rei de Moabe. Essa covardia, meus irmãos, ela vem da desobediência. Ela vem da descrença em tudo aquilo que Deus já havia feito na história desse povo, que tudo aquilo que Deus já havia operado. Assim, no verso 12, nós iniciamos mais um ciclo de queda. Não há como afirmar categoricamente, irmão, se esse evento vem exatamente depois dos 40 anos de paz na vida de Otoniel, ou se isso está acontecendo numa outra região de Israel. Como nós falamos algumas mensagens atrás, alguns dos reis se sobrepõem e trabalharam e lideraram Israel em épocas iguais, mas em regiões diferentes. Israel então cai sob o domínio deste homem, Eglon. Mas o texto destaca, irmãos, a razão pela qual isso aconteceu. Está no versículo 12. Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Eu estou destacando isso para não parecer que Deus está sendo caprichoso, que Deus está sendo vaidoso. Deus está apenas reagindo ao pecado do povo. A outra coisa que tem, meus irmãos, no versículo 12 é que, por isso,
o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder por Israel. Lembra do que eu falei? Esses povos que oprimem Israel, meus irmãos, não são fruto do acaso ou da sorte. É Deus que soberanamente diz: eu vou usar fulano contra o meu povo. Eu vou usar este inimigo para disciplinar o meu povo, porque ele está em rebeldia contra mim. No versículos 13 e 14, uma nação proporcionalmente menos forte do que Israel se une a amonitas e amalequitas. Quem são esses povos? Não sei se você está bem com a sua geografia bíblica, mas vamos lá. Os moabitas, irmãos, eram descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. Lembra da história? Aquele que fugiu de Sodoma e Gomorra e a sua mulher virou uma estátua de sal, ou uma coluna de sal, se você preferir. Os moabitas eram descendentes de Ló. Com quem? Com a sua filha mais velha, em uma relação incestuosa. Depois que saem fugindo, ele e as suas duas filhas, elas o embebedam e têm relações com seus pais. A mais velha concebe aquele que seria o pai dos moabitas. Os amonitas também eram descendentes de Ló, com a filha mais nova dele, também numa relação incestuosa. Tudo isso você encontra em Gênesis capítulo 19, depois da destruição de Sodoma e Gomorra. Já os amalequitas, por outro lado, eram inimigos amargos e ferrenhos que já haviam atacado Israel na época de Moisés. Naquele episódio em que os braços de Moisés são erguidos, os braços de Moisés são erguidos para que ele tenha vitória, e Josué derrota os amalequitas de maneira fantástica. Então, eles já tinham uma birra para com Israel. Eles se unem em 3 povos, e agora o domínio, que na época de Otoniel tinha sido 8 anos, agora é de 18 anos. 18 anos pagando tributo a esses 3 povos, especialmente a Moabe. Aqui vale, meus irmãos, uma pausa para nós perguntarmos: por que Deus não abandona esse povo rebelde? Já parou para pensar? Já queimou o primeiro cartucho. Ele poderia muito bem dizer: olha, com Otoniel eu tolerei, libertei, mas vocês voltaram a fazer o que eu disse para não fazer. Já parou para se perguntar por que Deus insiste? A palavra de Deus traz a resposta. A resposta está lá no começo do capítulo número 2. No versículo 1, nós lemos: o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar aos seus antepassados. Olha o que o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor, diz: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Sabe qual é a grande lição aqui, meus irmãos? Preste bem atenção. Deus disciplina por fidelidade a sua aliança com o seu povo. Deus disciplina porque Ele é fiel à aliança que Ele tem com você. O autor de Hebreus vai escrever lá no Novo Testamento: Deus disciplina filhos, porque quer resgatá-los, trazê-los de volta para que sejam participantes da natureza divina. Então, meu irmão, está na peia? É porque Deus te ama. Está na peia? Está apanhando? É porque Deus é fiel à aliança que tem com você. Deus ama, ou Deus disciplina ao filho a quem ama. Tal e qual um bom pai e uma boa mãe também deveriam fazer. No versículo 15, nós encontramos a palavra novamente. Novamente. E vai se repetir diversas vezes. Novamente eles clamam ao Senhor. E agora Deus levanta Eude, um benjamita canhoto, algo que era extremamente comum. Lá no versículo 20 de Juízes, irmão, nós vamos conhecer 700 atiradores de funda. Aquele estilingue judaico, né, hebraico. 700 atiradores de funda, todos canhotos. Eu não sei girar com a canhota. Eles sabiam. E diz o texto que eles acertavam um fio de cabelo. Pode conferir lá, Juízes capítulo 20. 700 snipers de funda. Só fazia headshot se quisesse. Então, um homem canhoto não era algo tão incomum lá. Porém, tem algo interessante aqui, meus irmãos. A expressão usada no nosso texto 3,15 não é necessariamente apenas um homem canhoto, mas um homem deficiente da sua mão direita. Ou seja, ele não era canhoto por escolha ou por nascimento apenas. Desculpe, não era canhoto por nascimento. Era canhoto por escolha, por necessidade. Porque a sua mão direita tinha algum tipo de deficiência. Provavelmente.
Os seus inimigos não sabiam disso. Provavelmente Eglon não sabia disso. E ele era encarregado de levar os tributos a Moabe. Ou seja, por 18 anos, Israel pagou tributo a uma nação estrangeira. Para pensar, meu irmão. Quem aqui gosta de pagar imposto? Quer piorar? Quem aqui gostaria de pagar imposto para a Argentina? Já pensou? Já é ruim pagar para o nosso próprio governo você ter imposto da Suécia e serviço do Congo. Pior ainda se nós tivéssemos que pagar imposto para outro país, para beneficiar o país deles. 18 anos isso aconteceu. Versículo 16. Eude não havia sido levantado por Deus para ficar de brincadeira. Ele logo se arma com uma espada de 2 gumes, de 2 cortes e 45 centímetros de comprimento e coloca na perna direita. Por quê? Ora, se você vai manusear uma arma, você vai colocar do lado que você vai manusear, correto? Então, quando ele chega e as pessoas percebem que ele tem algum tipo de deficiência, ninguém vai olhar aqui. Ele, de maneira astuta, coloca a sua arma do lado oposto. Olha, eu não sei quanto a espada, mas um revólver não é muito fácil de sacar do lado oposto, não. Eu sei que seja com a coronha virada ao contrário. Mas ele dá o seu jeito. Ele coloca a arma do lado oposto. No versículo 17 e 18, Eude realiza o pagamento do tributo. A tensão está aumentando. É uma cena de ação. Dá um filmaço isso aqui. Ele se encontra com o rei, que era um homem muito gordo. Na verdade, sabe qual é o significado da palavra Eglon? Está preparado? Bezerro gordo. E o cara era orgulhoso disso. Eu fico pensando, que os pais dessa época? É um menino, rei. Muito bem, parabéns. Parabéns, querida, pelo parto e tal. Qual vai ser o nome dele? Bezerro gordo. Eu não entendo qual é o problema dos pais daquela época. Esse era o nome do camarada. Aparentemente não tinha problema nenhum de autoimagem, estava tranquilo. E Eude, então, desenrola o seu plano. Ele paga o imposto, manda os carregadores de volta e se retorna para executá-lo. Versículo 19. Eude consegue privacidade com o rei, porque disse que tinha uma mensagem para ele. Ele trabalha a vaidade do rei. Tem uma mensagem secreta, só o Senhor pode ouvir. Lembra como ele reage? Calados. Sai todo mundo. Ele tira os seus auxiliares e faz, irmãos, uma coisa que qualquer pessoa hoje sabe que você não faz, ficar sozinho com o inimigo. Ainda mais se você é um bezerro gordo, né? Você não é muito agilidade, tem muita agilidade, ágil. Obrigado, o Espírito Santo me lembrou aqui. Entende? Deus está nisso. Deus está conduzindo o que está acontecendo. Versículo 20 em diante, Eude acrescenta que a mensagem que ele tinha era de Deus para ele, para o rei. Ao levantar o rei, Eude enterra, olha o que ele faz. Ele põe a mão esquerda na coxa, tira a espada de 45 centímetros e enterra, o texto diz, na barriga, de tal forma que a gordura se fechou por cima. Não exatamente uma visão agradável, mas significa que dali não ia mais sair. Eude escapa, fecha as portas atrás de si. Você leu a narrativa, as pessoas acreditam que ele estava obrando, que ele estava no banheiro, fazendo sua necessidade, que é o tempo necessário para que Eude possa escapar. O que acontece agora, irmãos? Com a morte do rei, Eude toca a trombeta, um sinal de convocação à batalha, chama o povo para que siga contra os seus inimigos. E ali eles têm uma vitória estrondosa. 10.000 moabitas, capazes de guerra, são derrubados naquele dia. E finda 18 anos de opressão e começa 80 anos de paz. Parece simples, né? Sim. Quando alguém passa a barreira da covardia que vem pela desobediência. Meus irmãos, se tem uma coisa que gera medo na nossa vida, isso é o pecado. Porque o pecado vai me colocar, obviamente, fora da vontade de Deus. Ora, e quem é que tem coragem para agir fora da vontade de Deus? Só um louco. O povo estava paralisado. O povo estava atormentado pelas suas escolhas porque estava andando fora da vontade de Deus. O povo estava acovardado, apequenado, porque ele estava diante de desafios que a sua fé não conseguia lhes levar a encarar. Pastor, mas tem ocasião que foi diferente? Claro que tem. É só você voltar algumas dezenas de anos. Este mesmo povo, é verdade, outra geração, encarou o maior império da terra naquela época. Meus irmãos, perto do Egito,
Moabe, Amon, Amaleque, não é nada. Nada. Se nós fôssemos comparar hoje, nós estamos falando dos Estados Unidos em comparação a um país da América Latina. O maior país bélico do mundo foi colocado de joelhos pelo Deus de Israel. Esse mesmo povo hoje não consegue se livrar da opressão de Moabe pela covardia que o pecado traz. O que isso tem a ver conosco? E se as limitações e dificuldades que você enxerga na sua vida, como Eude tinha, são exatamente os meios pelos quais decidiu Deus lhe usar? Você olha para aquilo que geralmente traz covardia na vida das pessoas, que enxergam como impossibilidade, Deus diz, mas eu quero lhe usar exatamente por causa dessas impossibilidades. Pastor, mas por que Deus faria isso? Porque Ele é gloriado quando Ele usa, Ele é glorificado quando Ele usa um instrumento fraco. Ele é glorificado, meus irmãos, quando Ele usa a minha incapacidade, não quando Ele usa a minha capacidade. É na fraqueza que somos fortes, e a sua graça é maior. Um exemplo no próprio Antigo Testamento é Moisés. Não se sabe exato qual era o problema de Moisés. Alguns acham que ele era gago, alguns acham que ele era apenas tímido, alguns acham que ele podia até ser fanhoso, não sei. Mas ele tinha um problema que ele usa como desculpa. Não sei falar, minha língua é pesada. Deus fala para ele, quem fez a língua? E não precisa lhe contar, meus irmãos, tudo aquilo que Deus faz através de Moisés. Vamos lembrar de outro exemplo? Davi. É um menino. É um adolescente. Ele chega no acampamento, todo mundo tremendo. Quando ele tenta pegar alguma informação, ele ainda é criticado pelos seus irmãos. Sai daqui, seu bisbilhoteiro. Fica fazendo pergunta. O que eu fiz? Posso fazer nada. Ele fica ali meio... E você conhece o resto da história. Ele não consegue sequer usar a armadura que lhe dão, porque não cabe nele. O modelo dele é PPP. E a armadura era de um homem adulto, forte, XL. Mas é XL não assim não, tá, irmão? XL assim. Não serve para ele. Ele vai com roupa de pastorzinho, uma funda e algumas pedras. Eu fico pensando no pessoal no acampamento, só assim. 5 moedas no gigante. Só estava apostando lá. Não, o texto não diz não, irmãos, eu estou supondo. Porque quem ia apostar em Davi? Quem ia apostar no assassino Moisés? Quem ia apostar no aleijado Eude? Deus. Deus iria. Porque não é por causa da reputação ou da língua de Moisés, não é por causa do tamanho de Davi, não é por causa de nada disso. É apesar disso. Meu irmão, deixe de dar desculpas de quaisquer limitações que você porventura creia que tenha. Porque é a graça de Deus que opera através da igreja. É a graça de Deus que opera através de nós. Igrejas já fizeram coisas maravilhosas e não tinham estrutura, não tinham dinheiro, mas Deus operou através deles. Quero terminar perguntando, sua fé está sendo exemplificada em confrontar seus medos, suas covardias? Você tem se arriscado a viver aquilo que você diz crer? Mesmo que lhe custe alguma coisa, talvez a sua timidez? Mesmo que para agir com uma fé sem medo, você tenha que não confiar em si mesmo, não confiar nos seus recursos, mas confiar no Deus que capacita além das suas limitações. Pastor, dá uma coisa prática que eu posso fazer essa semana para comprovar isso. Acha a primeira alma e pregue o evangelho. Não crie desculpas. Eu não sei pregar que nem fulano, não sei evangelizar que nem ciclano, eu não sei tanto versículo bíblico. Fala. Prega o evangelho, porque ele ainda é e sempre será o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não está na sua pregação, não está na sua habilidade e na falta dela. É você abrir a sua boca e pregar o evangelho. Aí amanhã chega a segunda-feira. Aí quando você diz, agora vai. Quando você chega, a pessoa está de mau humor, a pessoa não quer falar com você.
e lá vai a sua covardia entrar em sequência de novo. O David Murray chama isso, irmãos, de... Não é ele só que chama, muita gente chama, temor dos homens. É quando nós tememos mais as pessoas do que Deus. Deus nos mandou, vai. A gente chega lá e diz assim, eu ia, mas ele não estava muito afim não. Querido, ele nunca está afim. Esta pessoa ávida pelo Evangelho, querendo Deus e Cristo, você criou na sua cabeça, tal pessoa não existe. Não há um justo, nem sequer um, todos se perderam, todos se desviaram. Romanos capítulo 3. Umas pessoas estão, irmãos, atrás de um conceito de Deus, mas não atrás do Deus deste conceito. E cabe a você, com graça, misericórdia e amor, pregar o Evangelho, mesmo que os campos não sejam tão ávidos como você gostaria. O texto vai terminar, meus irmãos, com um único versículo. Versículo 31. Lá nós lemos, quero convidar você a ler junto comigo, o testemunho a respeito deste homem. Versículo 31 diz assim: depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. Nesse único versículo, irmãos, a palavra de Deus vai nos ensinar, finalmente, a libertação de Deus confronta com a coragem diante do exemplo. A libertação de Deus confronta com a coragem diante do exemplo. Nosso último ponto, irmãos, e final da nossa mensagem está apenas neste versículo, com poucas informações sobre um homem praticamente desconhecido. O nome dele é Sangar. Ele provavelmente agiu depois da libertação que foi liderada por Eude, mas ainda durante os dias de Eude. Não sabemos mais nada dele, apenas que ele é citado por Débora no capítulo 5, no seu cântico. Ele nem mesmo, irmãos, teve o ciclo de queda citado na sua curta história. Provavelmente porque ele trabalhou, foi usado por Deus para reforçar alguma coisa que ainda havia deixado fora da campanha de Eude. Mas por que Sangar, irmãos, é mencionado aqui? Eu quero relembrar a igreja, que já ensinamos diversas vezes. Não há acasos na Bíblia, não há... deixa eu colocar isso aqui porque tem que preencher. Eu gosto do capítulo 3 com 31 versículos, então vou... Não. Cada letra, cada sílaba, cada palavra foi planejada por Deus com um objetivo. A ordem Otoniel, Eude e Sangar não é aleatória. Deus está aqui falando com seu povo naquela época e conosco também. Eu creio, meus irmãos, que Sangar não era alguém que se esperasse liderança. Ele provavelmente não era nem sequer israelita, porque o seu nome é estrangeiro, mas ele havia abraçado o povo de Israel. Ele havia sido incorporado pelo povo de Israel. Sangar surge do movimento iniciado pelo juizado de Eude. Ele é motivado pelo rompimento com os anos de covardia e cheio agora de coragem pelo exemplo, debela mais um foco de possível opressão, neste caso, dos filisteus. E atenção, era um foco mais perigoso do que os moabitas. Muito mais. Um povo mais poderoso, mais equipado, mais resoluto, mais treinado. E diz o texto que ele os derrota com uma queixada, com um pedaço de osso de boi. Não se sabe exatamente, irmãos, se esses 600 filisteus Sangar derrotou durante uma batalha ou diversos enfrentamentos, e nem quantas pessoas ele tinha ao seu redor, mas o texto atribui a ele a liderança ou o papel principal. O que importa é o quê? Em meio a um povo acovardado e que sofria a opressão que vinha por causa do seu pecado, Sangar fecha a primeira lista depois de Otoniel e Eude, e ele tinha uma coragem que era movida, que era motivada pelo exemplo, pela linhagem que ele estava vindo. Eu quero trazer aqui, irmãos, desse pequeno versículo, uma lição muito simples, que é a lição de nós olharmos para as vidas e qual é o efeito que isso tem prático em nós. Biografias, testemunhos, histórias de gente piedosa só cumprem o seu papel em nossas vidas quando nos move a ação. Eu sei disso, irmãos, porque durante a minha adolescência eu li muitas biografias. E aí você assiste aquele filme ou lê aquele livro, que foi o meu caso, e você diz, pronto, mundo Hudson Taylor 2 chegou. E aí passa uma semana. E está mais para Hudson Taylor 0.
Não houve repercussão. Um grande problema é que Deus também não me chamou para ser Hudson Taylor. Deus não me chamou para ser Jimmy Elliot. Deus me chamou e eu ainda estou fazendo isso mal e porcamente para ser Joversi, como Ele chamou para ser você. Mas ainda assim, irmãos, os exemplos desses homens do passado, homens que serviram a Deus, o valor deles, desse exemplo, é real. Quer ver só? O autor de Hebreus, no capítulo 11, ele escreve aquilo que é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Não sei se a palavra heróis cabe muito bem aí, mas é assim chamado. Lembra? Só que aí, quando chega no capítulo 12, ele chama essas pessoas de uma nuvem de testemunhas que está ao nosso redor nos observando. Não, irmãos, isso não é espiritismo, o pessoal está lá de cima. Oh, não. É a ideia de que o testemunho deles fala a nós. O testemunho deles deveria nos impactar. É como se fosse um grande display, um grande outdoor de feitos de fé, no qual o nosso Senhor é o exemplo maior. Está lá no capítulo 12. E aí ele faz uma pergunta. Será que você está correndo, ou na verdade um desafio, a carreira que lhe foi proposta? Entendeu o elo que eu estou fazendo aqui? Sangar olha para o momento que ele está vivendo. Em lugar de deitar e colher os louros da vitória de Eude, o que ele faz? Ele se junta à luta e causa uma profunda marca na história de Israel, tanto que mereceu, nem que fosse um versículo só, e uma menção no Cântico de Débora, que significa que o nome dele ficou para a posteridade. Igreja, você pode não ser chamado pastoral. Você pode nunca ser presbítero, diácono. Mas isso pouquíssimo importa. Se Deus não lhe chamou para ser essas coisas. Talvez você olhe quando os nossos missionários vêm aqui da mata e dizem assim, poxa, o André, a Juliana. Sabe o que você vai ser se você tomar o lugar do André e da Juliana lá na mata? Sem Deus ter lhe chamado? Você vai ser maldição. Assim como eles estão sendo bênção. Porque Deus não lhe chamou para morar na mata e fazer o que eles estão fazendo. Então, em lugar, o meu ponto é de ficar aspirando aquilo que Deus não me chamou para fazer. E que diga-se de passagem, eu nem quero fazer. Lutemos, amados, para ler a nossa época. E quando eu digo ler a nossa época, comece lendo a sua igreja. Você não está aqui por acaso. O Deus soberano jogou xadrez e você podia estar em outro lugar e Ele colocou aqui para ser uma peça naquilo que Ele determinou fazer através da história desta igreja local. Como tem determinado a partir de cada igreja local construir uma história. E o Senhor se preocupa tanto com isso, meus irmãos, que em Apocalipse capítulo 12, capítulo 3, Ele se dá o trabalho de, através de João, escrever às igrejas dizendo, olha aqui, isso aqui não está bom, corrige, porque vocês estão saindo do plano que eu tenho para vocês. Vocês estão abandonando o primeiro amor, vocês estão se achando mais do que vocês são. Por outro lado, ele também elogia algumas outras questões da igreja. Será, meus irmãos, que você está literalmente para pegar a música popular, vendo a banda passar? Sangar não estava. Sangar é motivado pelo exemplo da sua era. Toma as armas e faz alguma coisa. Eu concordo. Há provavelmente muita gente anônima na história de Sangar. Eu particularmente não acredito que ele era um mini Sansão e derrotou 600 homens filisteus sozinho. Mas ele é destacado como aquele que foi usado para levar outros. Tal e qual, meus irmãos, o Spurgeon não fez o que fez na Inglaterra do século XIX sozinho. A igreja dele era lotada de homens de Deus que o apoiavam. George Miller não construiu seus orfanatos e abençoou os órfãos da Inglaterra sozinho. Então, atrás, meus irmãos, de cada Sangar, de cada Eude, de cada Otoniel, cada George Miller, Charles, não importa. Há uma multidão de anônimos indispensável. Como diz o ditado africano, para se criar uma criança é necessária uma vila. Mas, amados, esta igreja não sobrevive sobre as costas de 1, 2 ou 3 ou 4 homens. Ou mulheres. É necessário que cada um faça a sua parte. Por isso é corpo. Por isso que você tem que estar em Coríntios capítulo 12. Por isso que quando você faz corpo mole,
O corpo sofre, não se engane. E nós vemos, meus irmãos, na história deste homem, alguém que de verdade cumpriu aquilo que Deus queria para os seus dias. Em contraste com tudo isso que nós vimos, irmãos, desses 3 homens em especial, você tem um povo que, em lugar de aproveitar 8 décadas, 80 anos de paz, semana que vem, vamos perceber que ele voltará a pôr tudo a perder. E assim, nós podemos olhar para o texto e aprender que a libertação de Deus confronta a nossa realidade espiritual. Liberta através de 1, de 2 e de 3 e revela aquilo que está acontecendo naquele povo de Israel. E em nós? O que Deus revela essa noite para você? O que Deus fala essa noite para você? A minha oração, meu querido, é que você não saia daqui apenas satisfeito com o culto. Na verdade, me entenda, eu espero que você saia insatisfeito. Que eu saia insatisfeito comigo. Porque este é o papel, meus irmãos, da palavra de Deus, trazer inconstância à minha vida diante da minha situação. Para que na constância da revelação da palavra, eu entre agora sim na constância de Deus. Entendeu? É reajustar, é rearrumar a minha vida, se ela estiver em discordância com a palavra de Deus. Para tanto, vamos orar e clamar para que esta semana, a partir do que ouvimos hoje, que temos ouvido, Deus mova os nossos alicerces, as nossas escolhas e produza resoluções que o agradem. Oremos. Deus querido, muito obrigado mais uma vez pela tua palavra, porque o Senhor, soberana e de forma sábia, preservou exatamente aquilo que precisávamos ouvir e nos trouxe, ó Deus, tamanha confrontação em questionar como nós temos interagido com o Senhor nas libertações, qual tem sido a nossa realidade espiritual. Tem sido ela, ó Deus, de desobediência, de omissão, de covardia? Ou nós temos respondido de outra maneira? Portanto, ajuda-nos, ó Deus, a fazer, a agir, segundo aquilo que o Senhor tem nos falado. Muito obrigado novamente pela tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.